Caião, eu tenho uma pergunta aqui antiga, eu acho que ela encaixa agora nesse processo de cara virar lobo, se corromper e tal. Que é uma pergunta que eu tô querendo te fazer já tem um tempo. Vê se ela encaixa. Se ela não encaixar, eu vou pra outra, tá? Tá bom, tá bom. Caião, que parte da humanidade a mantém sem se autodestruir? Parte da humanidade mantenha a humanidade sem se autodestruir? Que parte da humanidade a mantém sem se autodestruir? Mantenha a humanidade sem se autodestruir, né? Olha, em geral, são aquelas pessoas que a gente não vê serem admiradas coletivamente. Sim. Geralmente os muito admirados coletivamente estão tão ocupados em se fazerem admirados coletivamente que não fazem nada pelo coletivo, nem pelo próximo. É porque tá trabalhando em função da admiração da e não da admiração. coletividade. Você vira um digital influencer. Digital influencer. Ele tá preocupado com a Vai influenciação. influenciar os outros que passam por mim. Eu não vou a lugar nenhum. Nem tô afim de nada. Sim, As cara. pessoas que em geral preservam o mundo são essas que têm essa coragem estilo Greta Thunberg de sair da escola sozinha e sentar na beira de um canal num frio miserável sem ninguém com uma plaquinha na mão. Chega de conversa, vamos salvar a Terra. São pessoas que não seriam notadas em nenhuma perspectiva. São a grande maioria dos que preservam a terra. São o verdadeiro sal da terra, como Jesus disse. Quem é o sal da terra? É o que preserva. É o que não deixa a terra apodrecer. É o que dá o gosto que faz a gente conseguir viver ainda. E é o que conserva. Conserva, Olha só. mantém, torna a vida apetecível ainda. Quem são essas pessoas? São os pais verdadeiramente pais, são as mães verdadeiramente mães, são os irmãos verdadeiramente irmãos, são os amigos verdadeiramente amigos, são os ricos verdadeiramente generosos e são os pobres sinceramente humildes. E são os que, a troco de quase nada, se remuneram com o prazer de ensinar, como professores. Professores, nossa, gente. São aqueles Impressionante. que trabalham e se esforçam e se voluntariam para diminuir cargas e pesos na vida dos outros. São quase todos os fracos, mas corajosos. São quase todos os humildes, porém ousados na esperança, no acolhimento, na hospitalidade. São quase todas aquelas que tiveram muitos filhos, mas não negam o peito ao que não tem onde mamar. Geralmente são aqueles que fazem sacrifícios enormes, deixando famílias ou filhos por tempos longos, enquanto se dedicam ao cuidado daqueles cujos nomes eles nem sabem, em lugares que não são a sua terra, que não são a sua pátria, não são o seu país. E normalmente são aqueles que não têm medo de serem mal interpretados, preferem a verdade a terem uma boa imagem. Geralmente são aqueles que, mesmo sendo fraco, não temem defender quem quer que seja contra qualquer forma de covardia. Geralmente são aqueles que não pensam, que não raciocinam sobre o bem a ser feito, simplesmente se levantam e fazem. São esses bichos do amor, são estes que carregam o amor como instinto,
São esses elefantes da misericórdia. Essas vacas sagradas dando couro, leite, casco e tudo para o mundo. Geralmente são esses aqueles que de fato são os responsáveis por nós não termos ainda tido uma hecatombe. Aí você diz, é o presidente dos Estados Unidos? Não, ele é aquele porque a gente tem que orar para a desgraça não vir. São geralmente os líderes da terra. Um Putin da vida. Tem que orar. Putin que me pariu. Vou te dizer. O coisa cara que agora acabou. está mudando a Constituição da Rússia para virar um czar. É sério? É Eu não vi, sério, não. Eu não ele vi. não pode mais ser presidente, ele agora vai dar hiperpoderes ao Congresso, ou seja, ao primeiro-ministro. Aí ele pode se candidatar e ser primeiro-ministro de novo por um período longo e está criando um super conselho para quando ele não puder mais ser primeiro-ministro e nem presidente da República, que ele não pode mais, ele ser um presidente desse supra-conselho governamental. Para continuar É mandando. um czar. É um czar. Então, esse é o que é o perigo, esse César Augusto, esse Tibério Imperador. Isso é mais perigoso do que Calígula, que só reinou 1400 e tantos dias. Mais perigoso do que Nero, que não teve nem de longe a longevidade dele. Ele já está batendo Stalin no poder. De tempo, de O longevidade, O de Putin? governo. É. Rapaz, Ele já está chegando ao ponto de superar as maiores marcas. das maiores marcas. É. Ele tá entrando só pro não Guinness. vai vencer a Rainha Elizabeth. Ele vai entrar pro Guinness Putin. Guinness Putin. A Ah, Rainha Elizabeth. Elizabeth é imortal. Não, é uma pessoa que não vai morrer. Mas esse menino ele tá contrariando ela. É, ele tá. O menino que tá querendo pros Estados Olha Unidos. que a Rainha Elizabeth fica zangada contigo, fica Putin chateada. diz, olha, você não vai me passar. Exatamente. Vai a duquesa de Sussex fazer sucesso em outro lugar. Vai fazer sucesso lá nos Estados Unidos. É, mas aqui vai ficar tudo igual. Faz sucesso aqui. Então a tua pergunta é, por que que a gente não acabou com a gente mesmo ainda? Exatamente, Não cara. é? Quem são as pessoas? São o sal da Parte da terra. humanidade. Esse é o pessoal que Consegue manter. Jesus chama de sal da terra. Não são os crentes, não. Crente só é sal da terra quando é convertido assim. Senão, Tá. ele é gasolina da terra. Gasolina. Ele é. Porque nós temos Porque duas querosene, coisas. Tem diesel o da sal terra. da terra e a gasolina. E a gasolina. Isso. É. Quem não é sal é gasolina. Tem um monte de gente que ninguém conhece, que não está dentro de igreja nenhuma, de seita nenhuma, de religião nenhuma. Gasolina. Preferencialmente que são os sais da terra, Isso. preservados. E tem esses que estão aí, fogo, querendo mesmo é que tudo exploda. Tudo dá remédio. Tem uns que dizem que é para Jesus voltar logo. É que é outra coisa. Quanto pior, melhor. É aquele pessoal da torcida do inferno mesmo. Sim, sim. Sabe? Venha Satanás, É ruim que é demais. para Jesus vir atrás. Que é ruim demais. Isso é muito ruim, cara. Isso é muito ruim. É o pessoal que quer mais é que as árvores queimem, é a porcaria da árvore, como disse o nosso soberano, né? Ele falou outra palavra, Qual? a porra da árvore. A porra da... Ah, sim, ele falou a ele porra falou. da árvore. O Árvore pessoal não pra tá lá. preocupado com essas porra de Quer árvore. saber de... Não quer essa porra de árvore, não. Isso Aí- aqui é o nosso subsolo. Bom, essa moçada tá tocando fogo, tá distribuindo gasolina. É gasolina total a parada, velho. Agora, os que você não conhece, os que não aparecem em lugar nenhum, não estão em nenhum programa, não estão em nenhuma evidência, não são conhecidos, não são mestres de ninguém, estão apenas levantando e andando, carregando leitos, Fazendo a levantando parte caídos, socorrendo necessitados, ensinando a ler, a escrever, ajudando a empregar, oferecendo uma oportunidade, abrindo uma clareira. Esses são aqueles em razão dos quais a terra ainda não faliu totalmente. E não é a terra
Por terra entenda mundo, por mundo entenda humanidade. É isso aí.